A inclusão escolar de pessoas com deficiência faz parte da lei. E muitas instituições já deram grandes passos e são referência no assunto. E, infelizmente, essa não é uma realidade de todos. Enxergar a sala de aula como um todo, enxergar todas as suas crianças como um todo e fazer de fato com que a inclusão aconteça. Porque não é só inserir ele dentro de uma sala de aula, não é só inserir ele na aula de educação física, ele tem que estar de fato incluso naquilo ali. Pode parecer uma diferenciação simples na teoria, mas na prática, familiares de crianças como Augusto e o Otávio sentem na pele os obstáculos. Os dois pequenos são autistas e têm sofrido com a falta de apoio na hora de ir para a escola. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante que instituições públicas e privadas se adaptem para serem inclusivas aos alunos neurodiversos ou com algum tipo de deficiência. Ele tem direito a um profissional de apoio escolar, sendo que esse profissional de apoio preferencialmente que seja formado em pedagogia e tenha uma especialização em educação inclusiva. Ao plano educacional individualizado, o que ele vai demonstrar? Ele vai demonstrar as demandas de suporte dessa criança. Então, se precisa um material adaptado, como vai ser adaptado esse material? Mas, na prática, não é bem assim. A Franciane, mãe do Augusto, conta que o filho tem sofrido bastante com a falta de uma educação individualizada. Ele estuda no Instituto Estadual, em Florianópolis. Até tem algum tipo de supervisão, mas a professora de apoio muda constantemente. Foram 4 substituições só neste ano. A criança, ela precisa criar um vínculo com o profissional que está ali com ela. Isso é o mais importante de tudo, porque quando a criança cria um vínculo com o profissional que está ali, ela consegue criar essa confiança e ela tem naquele profissional um suporte, porque para tudo que ela precisa e que ela talvez não consiga se comunicar com outra pessoa dentro daquele ambiente, ela vai confiar naquele profissional. A Rede Estadual de Educação em Santa Catarina tem registrados em folha 132 professores de apoio efetivos e 7.251 ACTs, ou seja, contratados em caráter temporário. Num total, 7.383 profissionais para 7.991 alunos autistas, desde os anos iniciais até os finais e o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Segundo a Secretaria de Educação, a conta bate, já que um professor de apoio pode trabalhar com mais de uma criança ao mesmo tempo. Para a Franciane, a reclamação, na verdade, é sobre a rotatividade destes profissionais. Não é estar só dentro de uma sala de aula e quando você vê que aquilo não é para você, simplesmente se desligar e pedir para sair. Porque aquela criança que está ali, ela cria um vínculo com a pessoa e depois, quando esse vínculo se quebra, para criar um vínculo com outra pessoa, mexe muito com a criança, porque eles são muito... Alguns deles, né, não vou generalizar, mas alguns deles são muito metódicos. Já no âmbito municipal da educação, são 968 crianças com transtorno do espectro autista, para 611 professores. Uma conta que não fecha. E aí, crianças como o Otávio ficam assim, sem supervisão. A Flávia é a avó do Otávio, que tem 7 anos. Ela conta que a criança é bastante ativa e curiosa, mas que a forma como aprende é diferente da maioria dos estudantes. Ela reclama da falta de um professor de apoio para o menino. Diz que ele fica esquecido nas aulas. E a recomendação municipal já chegou a ser que ele nem fosse à escola. Se sente assim, inipotente, porque é uma lei que ele precisa e a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente já correu todos os recursos e até agora nada. Segundo a Flávia, já foram diversas tentativas de diálogo com a rede municipal da educação, mas tudo sem sucesso. E ele gosta de ir para a escola, ele gosta de estudar, ele precisa disso. E o menino tá assim, vai na escola, a gente leva ele com o coração na mão, porque a gente sabe que ele está desassistido na escola. Porque no recreio ele fica sozinho, ele faz as coisas dele sozinho. E elas dão a tarefa, a professora que está na sala dá a tarefa, mas só que é uma tarefa que não é para ele. A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência conversou com a nossa equipe sobre o que os pais podem fazer para que se cumpra a lei. De fazer uma denúncia para o Ministério Público
que daí o Ministério Público vai fazer uma investigação, né? Pode também fazer um boletim de ocorrência, porque, como eu já disse, é uma discriminação em razão de pessoa com deficiência. E ela pode, aí no caso, se ela tiver condições financeiras, de contratar um advogado especializado ou procurar a Defensoria Pública. E as pessoas precisam entender, de fato, que existem pessoas diferentes e não são eles que têm que se adaptar ao mundo. De que forma a gente pode incluir aquela pessoa? Gente, nós vamos ampliar o assunto aqui no estúdio, no nosso quadro Seus Direitos. O nosso convidado é o advogado Paulinho da Silva, que é presidente da AMA aqui em Chapecó e também faz parte da comissão, essa mesma comissão que a Carla ali falou, na Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, na comissão dos direitos das pessoas com deficiência. Das pessoas com deficiência. Paulinho, muito obrigada por ter vindo, né? Já parabéns mais uma vez por estar tanto tempo à frente dessa causa, né? E aí aqui, são várias dúvidas, né? A reportagem mostrou bem ali a questão mais dos autistas, mas a gente quer ampliar o assunto, né? E te trouxe também como pai, como advogado, como representante aqui da OAB. Eu citei lá no começo do programa que tem, né? Temos temos em nível nacional, internacional, as leis municipais também. O que falta ainda? Né? Porque a gente sabe que já evoluiu muito, mas falta um longo caminho pela frente. Boa tarde. Boa tarde a ti, a todas as pessoas que nos acompanham. Existe uma ideia das pessoas que tem leis que pegam, outras que não pegam. Eu diria que a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, ela depende muito de a gente ter entidades representativas, né, que busquem e que lutem pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Quando nós falamos das pessoas com deficiência, nós temos as deficiências físicas, mentais, intelectuais e sensoriais, surdos e as pessoas de baixa visão ou cegas, né? Então, essas entidades, elas, através da sua atuação, vão buscar conscientização da sociedade e, ao mesmo tempo, cobrar dos entes públicos a efetivação dos direitos, ou seja, aquilo que está na lei precisa necessariamente ser aplicado. A exemplo dessa reportagem que tratou do profissional de apoio, e é assim que a legislação trata, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Brasileira, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146, ela diz que é direito das pessoas com deficiência, não só dos autistas, como foi a matéria, ter um profissional de apoio. E esse profissional de apoio não é meramente um cuidador, é uma pessoa que vai acompanhar a criança desde o ensino infantil, ensino fundamental, médio e superior, vai acompanhar as crianças e produzir as adaptações necessárias no currículo, na forma de aprendizagem. E eu vi a mãe, ele fica sozinho no recreio. Nossa. Inclusive, esse profissional de apoio tem todo um papel de acompanhamento dessa pessoa com deficiência no ambiente escolar, buscando, evidentemente, facilitar o conhecimento desse ambiente, mas, acima de tudo, a inclusão dessa criança efetivamente nessa escola, para que ela consiga, evidentemente, desenvolver as suas potencialidades. O Paulinho está aqui para a gente ampliar o assunto, como eu falei, né? A gente está falando de educação e vai seguir falando conforme a gente vai conversando aqui. E você aí em casa deve participar com a gente. 98405-2073. A gente quer falar de acessibilidade, de transporte, de emprego, tudo que envolve esse mundo que tem a ver com o direito das pessoas com deficiência, a gente quer conversar agora e já vou contando com a sua participação. Paulinho, em Chapecó, fora a questão da educação, que a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco também, o que é mais difícil, além da questão da educação, assim, na inclusão da pessoa com deficiência? Então, nós podemos abordar as questões relativas à saúde, que é uma problemática seríssima, mas também tocar-se na questão do transporte. Hoje, a lei garante às pessoas com deficiência o direito ao transporte gratuito, transporte municipal e interestadual. Mas, a nível local, o grande problema é a chamada barreira legislativa. O decreto municipal prevê que, para a pessoa conseguir o cartão de transporte coletivo gratuito, tenha que apresentar um laudo atualizado. Laudo médico, o laudo médico. Ocorre que, para as pessoas cegas, um oftalmo
daria esse laudo? Para as pessoas surdas, um otorrino. Para as pessoas autistas, seria um médico neurologista. Para as pessoas físicas, um ortopedista. O grande problema é de que não existem profissionais na rede do SUS que atendam e que possam atender com rapidez e brevidade para fornecer esse laudo. Esses profissionais que você citou. Esses profissionais médicos, eles poderiam emitir um laudo. O que nós estamos discutindo, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, através do vereador-presidente da Câmara, Fernando Cordeiro, de que os laudos para aquelas deficiências definitivas, uma pessoa cega, Sim. salvo alguma tecnologia, não volta a enxergar. Uma pessoa surda também, uma pessoa autista, sempre autista. Essas deficiências definitivas que o laudo ele tenha um prazo indeterminado. Sim, ou seja, uma vez consultou o médico especialista, aquele laudo vai ter validade, porque isso é que vai garantir o direito ao transporte coletivo gratuito existe. Mas o laudo é uma barreira que impede o exercício do direito das pessoas. Mas e hoje ele também não vale para sempre? Ele tem que ser renovado? Acontece hoje isso? Não vale. Tá tramitando um projeto na Câmara de Vereadores hoje, buscando tornar em caráter definitivo esse laudo. Tem perguntas aqui, se você quiser participar, ainda dá tempo, temos uns minutos, 98405-2073. Vamos ver aqui, ó. A pessoa que não gostaria de se identificar, eu não sei se cabe dentro disso, mas vamos lá. Tenho um filho com esquizofrenia e não consta na lei, preciso entrar na justiça para ter o direito à redução de carga horária do meu trabalho para conseguir dar assistência ao meu filho. O que Paulinho da Silva consegue me dizer sobre isso? Né, dentro de toda essa gama aí, né, Paulinho, o que a gente pode ajudar essa nossa telespectadora? Obrigada pela participação. Veja, os servidores públicos, federal, estadual e municipais, geralmente consta na lei a possibilidade de redução da carga horária para acompanhar algum familiar com deficiência. Já os CLTistas, depende se existe alguma regra entre os sindicatos, a chamada Convenção Coletiva de Trabalho. Portanto, havendo alguém na família, na condição de pessoa com deficiência, ou o próprio servidor sendo pessoa com deficiência, ela tem que encaminhar um requerimento aos recursos humanos do órgão público pedindo a redução da carga horária. E sendo negada, só resta um caminho, que é a judicialização disso e deixar que o judiciário decida. Paulinho, a gente não vai entrar em detalhe agora, mas no caso de esquizofrenia não entra dentro dessa questão? A esquizofrenia é uma deficiência de ordem mental e intelectual, sim. Com certeza, assim como é o autismo, assim como a depressão grave, ela é equiparada a uma pessoa com deficiência para fins previdenciários, inclusive. No caso dessa nossa telespectadora que não está conseguindo esse acesso, o que ela deve fazer? Procurar a OAB? Primeiro tem que ter um laudo, né? Tem um laudo e encaminha para o RH, provoca os recursos humanos. Havendo a negativa, sim, vai ter que procurar um advogado de confiança ou a própria Defensoria Pública, se ela se enquadra nos requisitos de vulnerabilidade social e econômica. Tem várias perguntas aqui, acabou não dando tempo. Uma criança de 3 anos com suspeita de autismo, mas não tem, é aquilo que você falou lá no começo, não tem quem faça laudo em Chapecó. E como que está sendo encaminhado isso agora, para resolver essa situação dos laudos que você tinha dito? Nós estamos gestionando junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que todos os médicos da rede, pediatras, sejam capacitados para buscar fechar os laudos e os diagnósticos das diversas doenças, patologias mentais. Mas, neste caso, inclusive, a pessoa sendo encaminhada no sistema SISREG, não conseguindo atendimento a tempo e modo, ela pode também judicializar. Muitas pessoas têm conseguido, através de um advogado particular ou através da Defensoria Pública, que o judiciário obrigue ao município, ao Estado, que num prazo de 30 dias forneça o atendimento especializado com o médico neurologista. Paulinho, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que é um assunto que a gente não esgota aqui, mas logo a gente traz o Paulinho de novo, vai mandando pergunta, vai participando. Obrigada, parabéns pelo trabalho.